Boa tarde, meu nome é Thalita. Hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório dos mamíferos. O sistema circulatório dos mamíferos, eles apresentam algumas especificidades, como por exemplo, o sistema circulatório dos mamíferos é do tipo que? Fechado, ou seja, há uma grande rede de vasos e as trocas entre o sangue e os tecidos, eles ocorrem nos vasos de parede mais fina, que são chamados capilares. Funções do sistema circulatório. O sistema circulatório, ele vai atuar com várias funções. Por exemplo, pode transportar gases respiratórios como oxigênio e gás carbônico, transporta nutrientes, resíduos metabólicos, hormônios e anticorpos. Age juntamente com os rins e alguns outros órgãos na manutenção do meio interno. Remove do corpo materiais tóxicos e patogênicos e pode funcionar associado aos músculos e tegumentos na regulação da temperatura. Por quê? Porque o que o organismo mais busca é a homeostase. Então, eles vão trabalhar para manter o que? Esse equilíbrio. Então, os sistemas, como eles agem em conjunto, eles trabalham para manter isso. E o sistema circulatório não podia ser diferente. O sistema circulatório também tem a capacidade de reparar ferimentos, de compensar danos e de responder aos diferentes requisitos do momento. Como, por exemplo, se você não se vê numa situação em que você tem medo de cachorro, você vai passando por uma rua, tem um cachorro. Esse cachorro vem na sua direção. O que é que você vai fazer? Vou correr. A partir daquele momento, o seu coração ele já vai receber um impulso nervoso. Para quê? Para que ele possa bombear sangue de forma mais rápida, para que haja uma oxigenação maior, para que você possa, de fato, correr. E correr, isso vai acelerar o ritmo. Então, ele auxilia também nessa questão. O sistema circulatório ele vai apresentar dois componentes. Então, tem o sistema circulatório sanguíneo, que é composto por quem? Pelo coração, pelos vasos e pelo sangue. E tem o sistema linfático, que é composto por quem? Pelos capilares, vasos, linfonodos e órgãos linfóides. Os vasos linfáticos, ele tem a função de quê? De drenar o excesso de líquido que sai do sangue que banha as células. Esse excesso de líquido que vai circular nos vasos linfáticos, ele é devolvido ao sangue e é chamado de linfa. Esse sistema ele também é importante porque é um componente do sistema imunológico e colabora de forma com glóbulos brancos, que são células de defesa, que vão proteger o organismo contra a invasão de quem? De bactérias e de vírus. Então, se tem um vírus ou uma bactéria, eles vão atuar naqueles micro-organismos, defendendo, fazendo a defesa. Coração. O coração ele é o órgão central do sistema circulatório. Ele é como uma bomba que passa todo o tempo contraindo, relaxando e bombeando o sangue no organismo. Ele se situa dentro de um saco pericárdio. E a parede dele é formada por 3 camadas, que são o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. A parede mais externa, ela é chamada de epicárdio. Está ligada ao músculo cardíaco, que é chamado de miocárdio. E tem ainda o endocárdio, que é o revestimento, essa partezinha aqui mais embaixo da imagem, que é o revestimento endotelial das cavidades do coração. Então, são as 3 camadas: epicárdio, miocárdio e endocárdio. Anatomia do coração. Como é o coração de um mamífero?
ele tem 4 cavidades internas. Nós tomamos como exemplo o coração humano, que são também chamadas de câmaras cardíacas. Tem 2 superiores e 2 câmaras inferiores. As 2 câmaras superiores são os átrios. Tem um átrio direito e tem um átrio esquerdo. Tem 2 câmaras inferiores, que são os ventrículos. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O átrio cardíaco direito, ele se comunica com o ventrículo direito através de um orifício guarnecido pela válvula atrioventricular direita, que também é chamado de válvula tricúspide. Já o átrio esquerdo, ele vai se comunicar com o ventrículo esquerdo também por um orifício guarnecido pela válvula atrioventricular. Só que agora é a válvula atrioventricular esquerda, que é bicúspide, só tem 2 válvulas, e também é conhecida como mitral. Os tipos de vasos sanguíneos: nós temos as artérias, que levam o sangue do coração para os tecidos, e temos as veias, que retornam com o sangue dos tecidos para o coração. Temos as arteríolas, que são menores que as artérias e oferecem resistência ao fluxo sanguíneo, reduzindo a tensão antes desse fluxo, da passagem dele pelos capilares. E temos os capilares, que são o quê? É onde ocorrem o quê? As trocas entre o sangue e os tecidos. Os mamíferos, eles apresentam 2 tipos de circulação. Temos a pequena circulação ou circulação pulmonar e a grande circulação ou circulação sistêmica. A pequena circulação começa no ventrículo direito e impulsiona o sangue para a artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, o sangue chega aos pulmões, onde ocorre o processo de hematose. Chega dos pulmões, passa pelas veias pulmonares e chega ao átrio esquerdo, ou seja, volta para o coração. Circulação sistêmica. Chegou no átrio esquerdo, agora o sangue vai passar para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, e o sangue já está oxigenado, ele vai passar para a aorta. Da aorta, o sangue vai para os sistemas corporais, para os órgãos. Quando vem dos órgãos, ele já passa pelas veias cavas e chega ao átrio direito e inicia pequena circulação de novo e a grande circulação em sequência. Quando ele chega aqui no átrio direito, ele já chega o sangue venoso a ser oxigenado mais uma vez. Aqui nós vemos o exemplo, uma figura que representa os 2 tipos de circulação, a circulação pequena e a grande circulação. Aqui nós podemos ver, ó, em azul, que o sangue venoso, ele é enviado do ventrículo direito, passa pela artéria pulmonar, da artéria pulmonar chega nos capilares pulmonares, onde ocorre a hematose, ou seja, a troca dele de CO2 por O2. O sangue agora já está oxigenado, então o que ele agora passa pelas veias pulmonares, chega ao átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, e essa passagem ele já passa aqui pela mitral. O sangue arterial, agora ele vai ser esguichado pelo ventrículo esquerdo para fora do coração, nesse momento que ele passa pela aorta, e vai irrigar os órgãos. Agora, quando ele chega nos capilares, vai ocorrer o que? A hematose. Só que agora o sangue vai voltar carregado de CO2. Então ele volta para o coração de novo, passando pelas veias cavas cranial e caudal, chega ao átrio direito. Do átrio direito passa para o ventrículo direito,
começa a pequena circulação de novo. O ciclo cardíaco. O que é o ciclo cardíaco? É uma sequência completa de diástole e sístole das câmaras cardíacas. E o final, o que é diástole e sístole? Diástole é o que? O relaxamento. E sístole é a contração. Então, nós podemos perceber que o coração ele fica todo tempo contraindo e relaxando. Então, contração chamamos de sístole, relaxamento de diástole. Na contração, os ventrículos eles se contraem por quê? Porque a pressão deles nesses compartimentos é maior do que a dos átrios. Quando eles relaxam é porque as válvulas semilunares e atrioventriculares se fecharam, ou seja, não há mais a passagem do sangue. Então eles relaxam porque a pressão interna fica menor. Em média, a frequência cardíaca ela oscila em torno de 70 a 80 ciclos cardíacos, ou seja, 70 a 80 batimentos por minuto, 70 a 80 contração, relaxamento por minuto. Sistema de condução do coração. O que é esse sistema de condução? É um conjunto de fibras musculares cardíacas modificadas. E quem é que constitui esse sistema de condução? O nó sinoatrial, o nó atrioventricular e o fascículo atrioventricular. Por quê? Porque muito embora o coração ele possa se contrair sem o auxílio de estimulação nervosa, isso não significa que os nervos não tenham importância para o funcionamento do coração. Na verdade, o controle da atividade cardíaca é feito através do nervo vago e do nervo simpático. Um atua inibindo no vago e o simpático atua estimulando a contração. Então, esses nervos eles vão agir aonde? Sobre o nó sinoatrial, que é considerado um marca-passo do coração. Depois, propaga-se para o miocárdio, que resulta na contração dos átrios. Esse impulso chega ao nó atrioventricular. No nó atrioventricular, ele é retardado por poucos centésimos de segundo antes de seguir a propagação para o ventrículo. E isso permite que os átrios eles esguichem o sangue para o ventrículo antes destes iniciarem a contração. Então, quando o impulso ele chega ao ventrículo, ele é propagado rapidamente na parede do mesmo, o que leva a uma forte contração. Aqui nós podemos ver onde se localiza o nó sinoatrial e o átrio ventricular. Falar um pouquinho sobre a pressão arterial. O que seria a pressão arterial? É o que? A pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos, de acordo com a força proveniente de quem? Dos batimentos cardíacos. Então, quanto mais sangue for bombeado, maior vai ser esse valor, ou seja, maior vai ser a pressão arterial. Então, o máximo ou sistólico e o mínimo é chamado de diastólico, ou seja, sístole e diástole, mais uma vez contração e relaxamento. Essa pressão, ela não é fixa, ela pode variar de pessoa para pessoa e também do momento. Por exemplo, se a pessoa está em repouso, está fazendo atividade física, está falando, está se movimentando, então ela vai variar também. No entanto, tem um valor que a gente adota como é considerado normal, que é o 12 por 8, ou 120 por 80, popularmente conhecido como 12 por 8. Pressão arterial é algo importante e preocupante, porque a pressão muito alta, ela pode levar, a pressão exercida pelo sangue entre os vasos, se ela for muito alta, pode levar ao infarto do miocárdio. As referências. Final da nossa apresentação.